gente, tudo bom com vocês? Hoje é o nosso primeiro dia da Semana Santa aqui no canal. Espero que possamos estar juntos aí até a semana que vem, no dia 19, que é quando se encerra. Então vamos lá. O nosso primeiro tema se chama O Valor da Vida Humana. Nós vivemos em um mundo de extremo consumismo. As pessoas tendem a colocar valor em todas as coisas que vêm pela frente e principalmente nas pessoas. E o ser humano, nós sabemos que deveria ser valorizado pelo simples fato de ser uma criação divina e de ser a criação que se parece com o seu Criador. Porém, a maior tristeza que podemos ver é que o ser humano ele não é valorizado da maneira que deveria e pela razão que deveria. Vamos falar um pouco sobre as crianças. As crianças, antigamente, em alguns séculos passados, elas eram os principais sacrifícios em alguns cultos a deuses pagãos, principalmente na Grécia e na Roma. As crianças, elas não tinham valor à vida, na realidade. Agora, falando sobre as mulheres, nós podemos ver que antes de Cristo vir à Terra, as mulheres elas eram insignificantes. Durante toda a história, as mulheres eram tidas como posses. Os seus maridos podiam decidir se elas iriam comer, o que elas iriam vestir, o que elas fariam dentro de casa, quais eram os trabalhos que elas iriam realizar. Tudo eram os maridos quem decidiam. E para as moças que não eram casadas, o pai era quem decidia toda a trajetória de sua vida. Era muito comum nessa mesma época em que as mulheres não eram importantes, o fato de meninas serem abandonadas para morrer em desertos, em locais onde não havia uma civilização. As pessoas simplesmente descartavam elas em lugares onde elas não conseguiriam sobreviver para que não tivessem uma culpa exata por estarem matando mulheres. Nós sabemos que em algumas culturas o casamento de homens mais velhos com mulheres mais novas predomina até hoje, mas ele se iniciou porque as mulheres eram abandonadas nesses desertos e então começou a ter uma certa escassez de mulheres em alguns lugares e por isso as crianças eram dadas como esposas para suprir a necessidade de uma esposa dentro de uma civilização, porque não tinha mulheres adultas, já que elas eram deixadas nos desertos e em lugares onde não havia outras pessoas para que pudessem morrer. Assim como hoje em dia algumas pessoas têm o costume de abandonar idosos em lugares muito movimentados para que eles possam ir parar em algum asilo ou hospital sem familiares por perto, para que eles possam morrer longe, as pessoas antigamente faziam isso, eles abandonavam os idosos ou faziam o ato da morte por misericórdia, que era para acabar com o sofrimento de pessoas mais velhas. Todavia, tudo isso mudou com a vinda do cristianismo. Com a vinda de Cristo, principalmente, ele disse que as mulheres eram importantes, que os idosos eram importantes, que as crianças eram importantes. Ele chega a se mostrar a primeira vez para uma mulher, a mulher do poço. Ele mostra para ela quem ele realmente é antes de todos os outros. Ele diz que as crianças são bem-vindas ao reino dos céus e que todos nós deveremos olhar para as crianças e agir como crianças para que o reino dos céus também seja nosso. E ele diz a todo aquele que crê que venha, porque ele oferece a vida eterna, ele oferece a graça e ele oferece tudo o que há de bom e de melhor para nós. Ele mostra que somos importantes para ele e que a nossa vida ela é cheia de valor, porque nós somos a imagem e semelhança dele. E se você hoje pensa que você não tem valor, que a sua vida ela não tem um valor como ser humano, olhe para a cruz, porque Cristo mostrou o seu valor. Ele deu tudo de si, ele se entregou, ele morreu por você, para que você pudesse viver. Então isso é um ato de extrema importância na nossa vida e deve sim ser um ato de extrema fé. Devemos olhar para Cristo, olhar para a sua cruz e agradecer todo o sacrifício que ele fez por nós, por nos mostrar que somos importantes. Um beijo e até amanhã!